Essa semana nós vamos ter 2 vídeos falando sobre o caráter. Esse é o primeiro e aguarde o segundo ainda essa semana, talvez amanhã. Por que é importante falarmos sobre o caráter? Simplesmente porque o caráter é a única coisa que nós vamos levar dessa vida para a próxima. Tem uma expressão que às vezes nós usamos aqui no Brasil dizendo assim: essa pessoa não tem caráter, né? Mas na verdade todo mundo tem caráter. Caráter bom ou caráter ruim, mas tem. E na palavra de Deus nós somos convidados a ter como exemplo e como alvo, como objetivo, termos o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo nós acompanhamos nos evangelhos e também, no caso do Velho Testamento, especialmente com a lei de Deus. Os 10 mandamentos, eles expressam o caráter de Deus. Para o leitor apressado, que não medita, que não entende, ele não concorda com isso porque ele não consegue ver. Mas o caráter de Deus está expresso em 10 mandamentos, ok? Então, por exemplo, no 5º mandamento, diz para honrar o pai e a mãe. Eu não tenho mais pai e mãe, ambos morreram. Então significa que eu tenho só 9 mandamentos para guardar? Não, né? Isso significa que o mandamento inclui muito mais coisas a respeito do caráter, especialmente a respeito do caráter de Cristo. Como eu disse, que deve ser copiado e deve servir de exemplo para nós. E isso só acontece se nós tivermos verdadeira comunhão com Deus. Não tem outra forma. Tá? A disciplina é importante, a educação é importante, o exercício da fé é importante, mas se Deus, acima de tudo isso, não enviar o poder, não enviar sabedoria, não enviar o seu sangue como ele já fez, isso já é coisa do passado, o sangue já foi derramado por nós, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, nós já estamos perdoados, temos que aceitar esse perdão e sermos transformados. Se você diz que aceitou o perdão, mas não foi transformado, então você está mentindo. Mas vamos voltar à questão do caráter. Nós somos chamados a formar um caráter cristão. O caráter, ele é formado pelos nossos pensamentos, mais os nossos sentimentos. Por isso a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles acabam se transformando em sentimentos, os nossos sentimentos acabam se transformando em ação. E aí vem uma meditação para nós, né? Sobre o que nós temos pensado. Os nossos pensamentos, eu repito, eles formam o nosso caráter. Nós estamos alimentando o nosso caráter com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O que é que nós temos sentido? O que nós sentimos quando passamos por provações? O que nós sentimos quando somos tentados? O que nós sentimos quando nós achamos que Deus nos abandonou? Então, tudo isso tem que ser muito bem meditado e pensado. E aqui eu vou falar uma coisa muito importante. Todo ensino bíblico que está relacionado com a salvação, ele tem a ver com o caráter. Quando uma pessoa te apresenta um ensinamento bíblico que não transforma o seu caráter para melhor, por favor, ele não serve para nada. É só conhecimento. E muitos hoje curtem vários vídeos na internet que não têm alimento para o caráter. Muitos sabem o tamanho do templo de Salomão, quantas pessoas trabalhavam ali, quanto tempo levou para construir, mas em casa não são bons cristãos, no trabalho não são bons cristãos, na sociedade não são bons cristãos. Então esses ensinamentos todos não transformaram o caráter
dessas pessoas. E eu já vi muitas pessoas envelhecerem frequentando uma igreja e nunca foram transformados. Mas se você perguntar de teologia, eles estão cheios de conhecimento, sabem um monte de coisa. São aptos a dar um estudo bíblico completo, mas são totalmente contrários aos princípios de Cristo, ao jeito de Cristo tratar as pessoas. Então, se preocupe com aquilo que você está pensando. Medite em Filipenses 4, verso 8. Memorize esse texto. Eu coloquei até um papel na minha casa para ajudar a memorizar e para lembrar também o que é que Deus quer que eu pense. Está lá. Não é só isso, mas está ali. Filipenses 4, 8. E devemos sentir como Cristo, não é? Leia Filipenses capítulo 2. Os primeiros versos falam muito do sentimento que Cristo teve. Esse sentimento deve estar em todas as coisas que nós fazemos. Então, eu repito, vamos vigiar o que nós pensamos e o que nós sentimos. Os nossos sentimentos servem de termômetro para sabermos sobre o que estamos pensando. E devemos vigiar muito, porque o inimigo sabe o que nós estamos sentindo. E ele chega muito perto de saber o que nós estamos pensando. Ele não lê pensamentos, mas ele é um grande observador. Ele sabe, até pela nossa corrente sanguínea, que tipo de pensamento estamos tendo. Porque se você está em silêncio, pensando em ódio, por exemplo, isso se reflete na sua corrente sanguínea, e aí o diabo pode ver. Ele não lê o seu cérebro, mas lê sua corrente sanguínea, por exemplo, seus hormônios, etc. Então, vigie, procure ter pensamentos bons, como estão ali em Filipenses 4:8. Que Cristo possa transformar o teu caráter é o meu desejo de hoje. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, colabore conosco, ore por nós também. Nós agradecemos muito a sua atenção, em nome de Jesus. Amém.